eu posso contar a história do Dieselgate aqui, mas rapidinho o Dieselgate. Lógico. Foi assim, o governo americano, ele pegava os carros e ele fazia um consumo médio dos carros e afixava isso, etc. E entrava na média, porque você tem 3 maneiras de controlar o consumo de um carro. Primeiro é quilômetro por litro. O americano é mais por gallon. Esse é o primeiro. Na Europa é 100 km por... Na Europa é emissão de CO2. Quanto emite de CO2 cada carro? Então, por exemplo, hoje, a média de tudo que você vende na Europa... Mas isso é recente, isso? Faz 4 anos já. Tá. E a média de emissão de CO2 está caindo. Hoje é 90 gramas. Então, em média, tudo que uma montadora vende, se emitir mais que 90 gramas de CO2, paga multa. O que é 90 gramas de CO2? 1 litro de gasolina para queimar, ele exige 8 quilos de CO2. 1 litro de gasolina. Desculpe, 3 quilos de CO2. 1. Então, para você ter 90, você tem que fazer a média do que você vende, tem que fazer 20. Então, a Europa é assim. E o Brasil é megajoule por quilômetro, que é energia, porque a gente tem álcool que vai consumir mais e que não emite CO2, porque o álcool tem oxigênio na fórmula dele. Sim. Então muda toda a combustão interna lá, muda completamente. Então, nos Estados Unidos é quilômetro por litro, mile per gallon, que é quilômetro por litro. Um professor da Califórnia pediu para os alunos dele verificar a emissão de CO2 num monte de carro. Puta, começou assim. Alugaram carros, GM, Ford e tal, e alugaram um Volkswagen, um Jetta, e foram fazer um teste. E no teste eles perceberam que o Jetta estava gastando 4 vezes mais do que dizia a literatura da Volkswagen. E o que marcava no painel, inclusive. Eles estavam medindo emissão de poluente, não quilômetro por litro, emissão de poluente. Eles alugaram 2 ou 3 Jetta diferentes, falando Tem um problema nesse aqui, vamos alugar um outro, né? E todos estavam com 4 vezes mais emissão do que tinha que ter. Aí eles chegaram para o professor e falaram: professor, eu não entendo, porque os carros americanos estão todos mais ou menos dentro, mas esse Volkswagen, a gente testou Hyundai, a gente testou Mitsubishi, a gente testou Toyota, agora esse Volkswagen aí a gente não está entendendo. Pegamos o BMW, é correto? Esse Volkswagen emite 4 vezes mais. Aí o professor olhou os relatórios e mandou para a National Highway Safety Agency, NHSA, que nos Estados Unidos tem poder de polícia. A NHSA... 1,5. 4 vezes mais. Aí, o que eles perceberam? Na marcha lenta, sobe a rotação até 3.000, desce para 2, depois volta para 4, etc. Esse é o ciclo. O computador, quando depois de 30 segundos tinha uma subida, que era a subida da curva da EPA, ele percebia, entrava em modo degradada, cortava 50% da potência. Fazia isso na hora de medir Na hora que você media na EPA... Porque tinha um padrão para medir a EPA, quando ele percebia, ele cortava. Ele percebia a marcha lenta, 30 segundos. Se fosse 31, ele não ia cortar. Mas a EPA, o teste da EPA... era padronizado, né? 30 segundos, sobe a rotação linear, estabiliza em 12.500, desce até 2, estabiliza. Na primeira subida, quando a subida era linear, pá, ele entrava em modo degradado. Então, assim, se você tivesse ali e por um acaso na sua garagem, você em 30 segundos acelerasse alguma coisa era impossível, porque você é 29, 31. É tipo milésimo. 29,9, né? E se você acelera mais rápido, ele já sabe que não é teste. Caraca! Aí ele privilegia a potência e polui, que é uma maravilha. Meu Deus. Espera aí que tem mais coisa para contar. Caraca! E esses carros que Tá, depois isso é... foi feito um Agora recall? eu vou contar para vocês o que a Fiat fez na década de 90 no nosso país. Os italianos são bons também, né? A Fiat, quando o Brasil começou a restringir a emissão de CO2, a Fiat, na época, não era tão sofisticado, todo mundo teve uma hora onde toda a produção nacional colocou catalisador, menos a Fiat. E a Fiat falava: o meu carro
Passa porque eu tenho uma injeção monoponto, na época, assim que passou de carburador para injeção. Essa história é verídica, hein? Eu tenho o meu sistema, ele permite não usar catalisador. Catalisador custa uma fortuna. Custa, putz. Uma fortuna catalisador. E eu arranco todos. Então, a GM usava catalisador, a Volkswagen usava catalisador, a Ford usava catalisador e a Fiat não, aumentando a margem deles. E os concorrentes, os três, falavam, gente, não é possível. Aí eles testavam e realmente o Fiat passava. Você sabe o que a Fiat fez? Quando abriu o capô do motor, Não. o botãozinho que acende a luz do capô do motor, na época tinha, ele detetava, cortava a potência do motor, parava de emitir CO2. Mano. Não precisava nem de um engenheiro. Peraí. Genial, cara, né? Não precisava nem do... Pesquisa na internet. Governo pegou. Governo pegou. Eu não sei como. Às vezes alguém denunciou, às vezes alguém falou, vamos testar com o capô fechado. Pegaram. Com preguiça de abrir o capô. Falaram, não abre o capô. Pegaram. Mas a Fiat é a Fiat. Aí a Fiat foi lá, bom, moral da história, a Fiat plantou 10 milhões de árvores e acabou, não pagou a multa. Tá, merda. Tá na internet. Ai, Bom, sensacional, velho. o governo europeu, depois que aconteceu isso daí, o governo europeu, ele colocou nos carros o que se chama em francês un mouchard, que é um chip que mede quanto você gasta de gasolina ao longo da vida útil do carro. Todos os carros europeus têm isso. Todos. Esses periódicas no Instituto do Governo, que é aquele tal que eles tentaram fazer no Brasil várias vezes. Ou controlar, né? Saber se o consumo médio tem muita divergência com aquilo que o fabricante diz. Caraca. O que acontece? Todos os carros europeus hoje gastam entre 100% e 110%, ou seja, gastam 10% a mais do que o fabricante diz. Ou seja, menos os híbridos. O que é aceitável. Aceitável. É porque a tolerância ali, depende né? como o cara dirige. É lógico. Claro que você dirige de maneira mais agressiva do que quando você está fazendo um teste de consumo. Sim. É claro. Menos o híbrido. O híbrido está gastando 4 vezes mais Que? do que o consumo oficial. Mas eu vou explicar por quê. Pois, não precisa ter corte esse programa. Esse programa já é um corte. Não, exato, deixa o programa inteiro, já é um corte já. Mas por quê? E o pior é que o híbrido depende de quem comprou o carro. Agora eu vou explicar por quê. Olha que legal. O híbrido plug-in, estou falando de híbrido plug-in, Tá. nos cálculos do governo europeu, ele tem, por exemplo, 30 gramas de emissão de CO2 por quilômetro, que dá 35 quilômetros por litro. Na média ele faz 8. Por quê? Porque o plug-in... Porque ninguém tem carregador em casa. Então o carro fica se carregando. E aí você tem um carro que pesa 300 quilos a mais do que um carro normal. Ou seja, ele gasta mais combustível porque ele é mais pesado. Você tem um carro que você carrega a bateria com a tomada, você está usando Potência ali. gasolina ou diesel para carregar o teu híbrido. Então, o híbrido plug-in, se você não carregar ele gasta muito mais do que um carro a gasolina. Então, não, calma aí. A gente tá falando que se o híbrido plug-in não for carregado na tomada, no carregador, ele polui mais do que um carro a combustão? Muito mais.